Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao Trade na Prática, a playlist que você acompanha conteúdos completos sobre estratégias operacionais no Profit. Nesse episódio, Alex Carvalho vai nos mostrar uma estratégia muito simples, porém lucrativa no mercado, o retorno às médias móveis. E esse setup pode ser aplicado tanto para operações de day trade como swing trade. E para isso, você vai precisar adicionar no seu gráfico apenas dois indicadores de médias móveis exponenciais, de 9 e 21 períodos. E em seguida, vamos aprender a analisar a tendência do ativo e a formação dos candles para tomarmos as melhores decisões definindo os alvos de stop e ganho da operação. E agora, vamos com o Alex Carvalho, que vai nos mostrar os segredos desse setup na tela do Profit. Fala galera, meu nome é Alex Carvalho e hoje eu vou trazer uma estratégia operacional para quem deseja operar aí tanto day trade quanto swing trade. Bom, a estratégia em questão é a retorno à média, uma das estratégias mais utilizadas no mercado financeiro. Para que possamos operar e utilizar essa estratégia, vamos precisar de dois indicadores que são as médias móveis exponenciais, de 9 períodos e de 21 períodos. A de 9 é a verde no gráfico e a de 21 é a vermelha. Após colocarmos essas duas médias no gráfico, vamos poder ter noção da direção do mercado, ou seja, médias inclinadas para baixo, mercado majoritariamente vendedor, médias inclinadas para cima, mercado majoritariamente comprador. Candles abaixo das médias, mercado vendedor, candle acima das médias, mercado comprador. Nesse sentido, a primeira coisa que você deve observar para que você consiga operar com retorno à média é o deslocamento do preço, para qual direção o mercado está tomando. Ou seja, o mercado está direcional para baixo, eu vou operar no sentido da venda. Se o mercado está direcional para cima, eu vou operar no sentido da compra. Candles abaixo das médias, vou pensar mais na venda, e candles acima das médias, vou pensar mais em compra. Nesse sentido, com as médias inclinadas para baixo, nesse exemplo do dólar, vou pensar mais nas vendas. Primeira coisa, então vamos entender o deslocamento do preço. Eu preciso que os candles se afastem das médias para que ocorra, então, de fato, um retorno à média. Tá? Então, a gente aguarda o deslocamento do preço, ou seja, aguardamos os candles se afastarem das médias móveis, médias de 9 períodos, exponencial é a primeira. A gente aguarda o preço voltar e tocar nessa média para que possamos fazer a nossa venda. Após o preço voltar à média de 9 e tocar nessa média, esperamos o fechamento do candle, ou seja, o primeiro candle que tocar na média de 9, a gente aguarda o fechamento desse candle, apregou uma ordem de venda abaixo desse candle e o nosso stop loss vai ficar um tique acima desse candle. O nosso objetivo vai ser ali de 2 para 1 ou 2,5 para 1, em média fica essa estratégia. Bom, nesse exemplo, então, vou colocar minha ordem de venda aqui um tique abaixo, perdendo a mínima desse candle que acabou de tocar na média de 9. O stop loss ele vai ficar um tique acima desse candle, ou seja, nesse exemplo aqui de R$ 115 com um contrato de dólar. E eu vou procurar o objetivo ali de 2 para 1, que vai ser de R$ 230. Então, vamos lá, colocando aqui o alvo final dessa operação de 2 para 1, operação de retorno à média no dólar nos 5 minutos. Vou dar o play aqui no nosso replay de mercado e vou deixar o trade desenvolver. A nossa estratégia passa a valer a partir do momento que o preço volta a perder a mínima do candle que tocou na média de 9. Caso isso não aconteça, ou seja, esse candle ele feche nessa região sem romper a mínima do anterior, vamos subir o nosso stop de entrada, o nosso ponto de entrada, para a mínima desse candle que está se formando agora, tá? E o nosso stop loss passa a ser a máxima desse candle que está se formando agora. A gente calcula o objetivo em decorrência desse candle que está se formando agora. Podemos observar que nesse cenário o preço não aciona a nossa estratégia na venda, que seria perdendo a mínima do candle que tocou na média de 9. Então, o que a gente pode fazer é subir o nosso preço de entrada para a mínima do candle atual e o nosso stop fica sendo a máxima desse candle atual. A gente vai calcular o objetivo em decorrência do segundo candle, que está ainda na média de 9 exponencial. A estratégia é válida até a média de 21, por isso que a utilizamos. Caso o preço venha romper a média de 21, cancelamos a estratégia e começamos a pensar mais no sentido comprador. Então, após subir o nosso ponto de entrada para a mínima do candle atual,
e ajustar o nosso stop para a máxima desse candle, lembrando sempre um tick de diferença, um tick de deslocamento mínimo de cada ativo. Vamos ajustar o nosso alvo de 2 para 1 para essa operação. O nosso risco inicial era de R$ 70 agora e o nosso alvo dessa operação passa a ser 2 para 1. Vou colocar um alvo para essa operação de R$ 140, dar o play aqui no nosso replay de mercado e ver o desenrolar dessa operação. Lembrando que essa operação acabou de ser acionada, tem um payoff em torno de 2 a 3 para 1, dependendo do mês, com uma taxa de acerto entre 60% e 70%, tanto para day trade quanto para swing trade. Após ser acionado, vamos aguardar agora o desenrolar dessa operação. Nosso alvo fica sendo a região dos 5,144,5 para o dólar. Ativo andando, dando continuidade na tendência de baixa. Enquanto estiver trabalhando abaixo das médias, pensamos mais na posição vendedora. Caso esteja trabalhando acima das médias, aí vamos pensar na posição compradora. Ativo já chegando próximo do nosso objetivo, nosso alvo dessa operação de 2 para 1, de retorno à média no dólar nos 5 minutos. Operação concluída com sucesso. Toda vez que o mercado estiver em tendência, vamos pensar mais na posição dessa tendência, ou seja, vamos operar a favor da tendência, utilizando assim os dois indicadores, as duas médias móveis. Passa a valer a estratégia tocando na média de 9 exponencial e ela é válida até a média de 21 exponencial. Preço abaixo das médias, montamos posições vendedoras. Preço acima das médias, montamos posições compradoras. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que tenha gostado. Lembrando que essa estratégia é para mercado direcional, uma estratégia mais simples que utilizamos apenas das médias móveis para poder operar, basicamente, e que vai dar a vocês aí total poder operacional para day trade e swing trade também. Nos encontramos na próxima e muito obrigado.